Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Gostei muito da Escola Bíblica Dominical pela participação dos irmãos, alguns que não haviam participado anteriormente, mas que estiveram hoje conosco. Outros ainda não se chegaram. Eu espero que Deus os conscientize, que eles tenham condições, aqueles que estão com algum problema, de se juntar a nós, porque é importante nós aprendermos a palavra de Deus. É algo muito, mas muito relevante para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos hoje desenvolver o tema da santificação. Mas antes nós vamos ler o texto de João, a oração de Jesus pelos seus discípulos, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Então você vai tomar sua Bíblia, eu vou dar a oportunidade de você acompanhar a leitura. Vou fazer a leitura na nova versão internacional, mas você vai acompanhar na sua versão. Então o texto nos diz o seguinte: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A oração de Jesus tem a ver com o tema que nós vamos desenvolver. Mas, primeiramente, nós vamos elevar as nossas preces diante do nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e exaltar. Neste momento em que estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito nos fale. Senhor, abra as nossas mentes para compreendermos a necessidade e a importância da santificação em nossas vidas. Te pedimos também a tua proteção para toda a tua igreja, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A primeira coisa que nós poderíamos pensar é sobre a definição, o conceito de santificação. Nós temos os termos originais, nós temos o hebraico, nós temos o grego e temos as traduções. O termo santificação no original ele tem sido traduzido pelo menos através de três termos. Nós escolhemos três que são os principais, acreditamos que são os principais, que é separar, santificar é separar do que é impuro, separar do pecado para Deus. Sempre os termos ele tem um sentido assim, para Deus. Nós encontramos também consagrar alguma coisa para Deus através da purificação. E outro sentido é dedicar algo para Deus, totalmente para Deus. Então são esses termos que geralmente substituem os termos originais em hebraico que nós já falamos de início. Não havia, por exemplo, se você consagrava algo para Deus, ele não poderia ser usado com uma finalidade profana. Então, consagração, dedicação, separação total e integral para o nosso grandioso Deus. Para entender mais ou menos isso, como funcionava, para entender melhor essa ideia, nós vamos utilizar o exemplo dos holocaustos contínuos, das ofertas contínuas, dos sacrifícios contínuos que nós encontramos em Êxodo, capítulo 29, os versículos de 38 a 42. Então, preste atenção, tente ligar-se um pouco ao que nós vamos ler agora. Êxodo, capítulo 29, a partir do versículo 38. Nos diz o seguinte: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente.
Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, nós vemos aqui que a lei mosaica, que foi dada por Deus, ela dizia para que 2 cordeiros fossem oferecidos cada dia. Todo dia, um pela manhã e outro à tardinha ao anoitecer. Isso se chamava de holocausto contínuo. Era um tipo de oferta. Então, para a gente entender o que seria o holocausto, nós vamos ler também um texto de Levítico, que se encontra no capítulo 6, a partir do versículo 8, vai nos dar uma compreensão melhor do que seria esta oferta, este sacrifício. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o holocausto, ele era uma oferta queimada. Você matava o cordeiro, imolava o cordeiro, colocava sobre o altar, tinha fogo no altar, e esse fogo então consumia o cordeiro até virar cinzas. Pelo texto que nós lemos aqui, o fogo ficava aceso e o cordeiro era queimado durante toda a noite e durante todo o dia. Se colocava um logo cedo de manhã, e o fogo então ia consumindo aos poucos durante horas. Depois, à tardinha, vinha outro cordeiro, o sacerdote colocava outro cordeiro e continuava o mesmo procedimento. O cordeiro sendo queimado durante horas, durante toda a noite. Era um sacrifício, era uma oferta contínua e permanente, durante todo o dia, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana e os dias do mês. O mês hebraico, ele seguia o calendário lunar. Tinha 29 ou 30 dias. Então, durante todos esses dias, ou 29 ou 30 dias, ali estava no templo, no altar, o sacrifício o holocausto sendo queimado. Não havia interrupção. Não havia de forma alguma. E esse holocausto, essa oferta, ela tinha um significado muito importante para todos nós. Isso tem tudo a ver com a santificação. Na realidade, era a pessoa que deveria se oferecer como oferta para Deus, ser queimada, morta. Isso tem um significado. Nós precisamos matar a carne, matar a vontade da carne, destruir a vontade da carne. Fogo na Bíblia muitas vezes tem um sentido de purificação. Então nós precisávamos, o ofertante ali, hebreu, ele precisava se purificar através da morte da sua carne e através do fogo. E isso tinha que ser continuamente. Era um pensamento contínuo, uma oferta contínua. Não poderia parar. Santificação, ela não pode ter intervalos. Eu não posso me santificar quando eu vou à igreja, quando eu participo do culto, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro. Isso tem que ser 24 horas. Jesus, no Novo Testamento, também os escritores do Novo Testamento, eles vão dar uma ideia do que seja isso. No passado, os hebreus eles não tinham tanta compreensão espiritual como nós temos hoje. Eles faziam todas essas coisas por obrigação. Eles entendiam que deveriam obedecer a Deus. Nós hoje temos uma compreensão grandiosa acerca tanto dos sacrifícios e dos seus significados no Antigo Testamento, como daquilo que ocorreu no Novo Testamento, porque o substituto dessas ofertas do Antigo Testamento, dos holocaustos, é o próprio sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Era para nós morrermos, mas quem morreu foi Jesus Cristo. Só que há um simbolismo aí, o batismo, por exemplo. O batismo quer dizer que eu morri também. E eu ressuscitei com Cristo. Eu preciso ter essa ideia de santificação também. Eu preciso destruir. Quando eu digo que eu morri no batismo, que eu morri para o mundo, isso também é uma coisa contínua e permanente. O pecado não pode mais dominar. Isso
o pecado, o mundo foi totalmente afastado de minha vida. Perceba também que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é representado pela ceia do Senhor. Se nós quiséssemos ser fiéis, talvez o termo melhor não seja fiel, mas quisermos dar um entendimento completo e pleno do significado do sacrifício de Jesus, nós deveríamos então participar da ceia, não só uma vez no mês, mas todos os dias, várias vezes durante o dia, como acontecia com o sacrifício hebraico. Porque precisamos entender que a santificação é permanente. Cristo morreu na cruz, o Espírito Santo agora faz morada em mim e ele me purifica. Mas isso tem que ser contínuo e permanente. Se eu permito o Espírito Santo me encher, se eu permito a ação do Espírito Santo na minha vida, então isso tem que ser algo contínuo. É claro que eu não preciso, entendo que nós não precisamos agora participar da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, do pão, do suco da uva, do vinho, várias horas durante o dia, todos os dias da semana, porque nós já temos a compreensão do que isso significa. Que isso é santificação. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, me santificando e não pode ter intervalo. Eu já me batizei. Eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender que eu morri para o mundo. Eu não preciso me batizar várias vezes. Eu já tenho a compreensão do que isso significa, agora eu não posso esquecer. Por isso que Jesus mandou que a gente participasse da ceia sempre. Que a gente fizesse isso sempre, porque eu não posso esquecer, meus irmãos. Não posso esquecer de forma alguma de que a santificação não pode ter intervalos. Às vezes as pessoas pensam que podem agradar a Deus santificando, não. Quando vai para a igreja, aí pronto, fica contrito com Deus, totalmente focada, a pessoa fica totalmente focada com Deus, é uma pessoa totalmente diferente. Saiu da igreja, já é outra pessoa. Não. A santificação não pode ter intervalos. Mas nós gostaríamos de pensar o seguinte: a santificação era uma condição para Deus habitar com o povo. Quando Deus explicou sobre o holocausto, que ele deveria ser feito 2 vezes no dia, de forma contínua, sem intervalo, sem interrupção, no final ele vai e nos fala o seguinte, nós vamos ver: e ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. É necessário que haja santificação para que Deus habite no nosso meio, para que Deus more entre nós. É isso que diz o texto aqui. Deus foi claro. Deus, ele não pode conviver com o pecado. Ele não pode conviver com esses desejos da carne que nos levam a pecar. Outra condição é para ver Deus. A santificação, ela é necessária para que nós possamos sentir a presença de Deus, para que nós possamos ver Deus, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É importante nós entendermos o valor da santificação, da consagração das nossas vidas, se nós quisermos ter a presença de Deus, se nós quisermos ter verdadeiramente a ação de Deus nas nossas vidas. Outra condição é para que Deus opere maravilhas no nosso meio. Nós temos a história de Josué. Josué foi quem substituiu Moisés. Moisés não entrou na terra da Palestina. Quem entrou foi Josué. E antes de entrar na Canaã, na terra de Canaã, existia o Rio Jordão. E o Rio Jordão estava na época da cega, da ceifa, e ele estava transbordando muito cheio, impedindo que o povo passasse para o outro lado.
Então, nos diz o texto de Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus não pode fazer maravilhas, Deus não pode operar maravilhas se nós não nos santificarmos. Isso foi uma coisa passada para o povo hebreu. Isso foi uma realidade muito forte. As experiências que nós temos no Antigo Testamento é para nos ensinar como Deus age, como Deus pensa, como Deus quer que nós vivamos. Uma das coisas que Deus exige é a santidade e a santificação. Ele não pode operar no nosso meio. Nós vemos que muitas pessoas, igrejas aí, estão muito focadas em milagres e coisas sobrenaturais. Mas a santificação fica deixando, né? Eles deixam de lado. Deus não pode operar. E a gente questiona muitas vezes as coisas que dizem que fazem por conta da falta de santificação. Porque percebemos que a santificação ela é rejeitada, ela é colocada de lado. Santificação é algo sério que nós precisamos considerar. Outra coisa, outra condição da santificação é que ela é condição para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Ou seja, sem santificação, Deus não se agrada daquilo que nós fazemos. Se não houver santificação, minha oração não vai chegar a Deus. Se não houver santificação, a minha oferta não vai ser aceita por Deus. Tudo o que eu fizer pode ter um valor humano, pode ter um valor para as pessoas que estão ao meu lado, pode ser muito visível para a comunidade, mas Deus ele não vai receber, ele não vai aceitar. Encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz que nós somos edificados sacerdócio santo, nós somos sacerdotes de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Sacerdotes santos. Se não houver santidade, o que fizermos para Deus não será agradável. Ele não receberá. Precisamos ter esta consciência. Precisamos entender também que a santificação ela é uma preparação para uma grande missão. Nós temos uma missão. Como povo de Deus, nós temos uma missão. Como filho de Deus, como servo de Deus, nós temos uma missão. Eu fiz o concurso da Justiça do Trabalho, todos sabem que eu trabalho na Justiça, e tive que estudar Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Já foi uma preparação, o concurso é uma preparação. Eles exigem as matérias que serão necessárias para o desenvolvimento das nossas responsabilidades quando funcionários, quando servidores da Justiça do Trabalho. Então, se exige Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, é uma preparação. Se passa no concurso, tem mais uma preparação. Às vezes uma semana, às vezes alguns meses, até um ano, 2 anos, depende do órgão. Para você exercer bem as suas atividades na empresa, no órgão onde você trabalha, você precisa ser preparado. A santificação é também uma preparação. É claro que a santificação é um processo que ela não acaba. Como também no nosso trabalho, a gente nunca deixa de estudar, nunca deixa de ter cursos, nunca deixa de se preparar. Mas há um momento inicial que nós precisamos focar muito nisso. Então, quando nós aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos ser santificados. Tanto é que nós nos batizamos, simbolizando isso, a nossa morte para o mundo. Agora nós somos novas criaturas, nós temos um novo corpo, a carne já não nos domina. Então precisamos entender que é uma preparação para uma missão. Deus nos deu uma missão. No capítulo 17 de João, nós lemos inclusive isso, que Jesus diz: santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os envia ao mundo. Ou seja, para que nós sejamos enviados, nós precisamos ser santificados. Ser enviado, isso quer dizer ter uma missão.
Jesus Cristo foi enviado ao mundo com uma missão: pregar o evangelho, deixar claro o que muita gente não sabia, morrer e ressuscitar. Uma grande missão de Jesus, mas ele disse: nós temos uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E para isso nós precisamos ser santificados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos a nação santa para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação santa, nós fomos santificados, separados, consagrados para anunciar, proclamar as virtudes de Deus, as virtudes do Espírito Santo. Nós precisamos, como filhos de Deus, mostrar a genética de Deus, o fruto do Espírito Santo, quem é Deus, através dos nossos procedimentos. Nós só poderemos mostrar o fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus, quem Ele é, se nós formos verdadeiramente consagrados a Deus. Eu estava pensando sobre umas empresas, algumas privadas e também própria nação dos Estados Unidos, sobre o número de funcionários. É interessante que o Walmart, que é um grupo de supermercados que tem no mundo inteiro, ele tem mais de 2 milhões de funcionários, muita gente, né, trabalhando para a empresa. O McDonald's também tem quase 2 milhões de funcionários. O Estado americano, o governo, tem 24 milhões de funcionários públicos. E a gente pergunta, é tanta gente, mas será que umzinho, só um empregado lá do McDonald's, será que ele pode dizer, essa semana eu não vou trabalhar, esse mês não vou trabalhar, esse ano não vou trabalhar, vou ficar em casa só assistindo televisão, só na rede, jogando cartas, assistindo futebol, não sei, ou na rua, conversando com os vizinhos, ou quem sabe cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa. Será que um poderia fazer isso? São o quê? 2 milhões de funcionários. Precisamos entender que cada funcionário, ele assinou um contrato com a empresa e ele tem uma função na empresa. Servir o cliente, dar lucro à empresa, varrer, limpar, não sei, mas cada um tem a sua missão. Entendemos, inclusive, que os americanos ele têm uma cultura do trabalho, tem que trabalhar mesmo, até adolescente trabalha, eles dão duro mesmo. A fama dos americanos é que eles trabalham demais. O fato de existirem 24 milhões de funcionários públicos, isso não dá direito a quem um diga, hoje eu não vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar. É a compreensão da missão, é a compreensão da responsabilidade. Com certeza nós somos milhões de servos de Deus durante toda a história da humanidade de Adão até os dias de hoje. Cada um de nós tem uma missão, assim como cada funcionário do McDonald's, cada funcionário do Walmart, cada funcionário público dos Estados Unidos tem uma missão. Nós temos uma missão no reino de Deus. Nós não fomos chamados para cruzar os nossos braços. Precisamos entender isso. Nós fomos santificados, separados, consagrados para uma missão. Todos nós temos uma missão. Às vezes a gente pensa, não, tem um pastor, tem um irmão, tem ciclano, Deus não precisa de mim. Não, você não entendeu o que é aceitar Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Precisa compreender, você foi consagrado para servir a Deus. Se você não sabe em que servir, é porque você, com certeza, não entendeu ainda a sua missão. O valor da sua vida para Deus no seu reino. Gostaria até para encerrar também, nós lermos alguns textos, alguns versículos que nos exortam à santidade, nos exortam à santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque Deus disse, sejam santos como eu sou santo. Nós temos que ser santos em
tudo. Tudo, 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 tudo. Eis que nos diz Pedro. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Ele já nos elegeu. Nós que aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, para sermos santos, consagrados, separados do mundo. Mais uma vez, nós citamos, por isso que nós nos batizamos como nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Como uma representação disso que o texto nos diz. Nós somos separados, santificados. Agora eu sou de Cristo. É claro que o ladrão da cruz, ele não precisou ser, ele não teve a oportunidade, melhor dizendo, de ser batizado. Isso não tira a salvação de ninguém. Mas é algo simbólico, como existiam rituais no Antigo Testamento, nós temos alguns, poucos, mas temos 2, 3, nós temos no Novo Testamento, para simbolizar, para significar que nós fomos consagrados. Agora o nosso corpo já não existe, a nossa vontade da carne não existe e todo o nosso foco é para o reino do nosso grandioso Deus. Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 48 disse: sejam perfeitos ou sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é perfeito. Eu preciso manifestar a perfeição de Deus. Eu sou filho de Deus, eu preciso manifestar a genética de Deus. Comparando com os homens, nós precisamos transmitir, demonstrar as virtudes de Deus. Gálatas, Paulo ele foi mais claro com relação com o que é ser santo, o que não é, em termos de procedimentos, em termos de atitudes. Precisamos às vezes ser mais claros. Ele fala não só na carta de Gálatas. Nós vemos também profetas no Antigo Testamento sendo mais claros e objetivos com relação a isso. Ele diz que as obras da carne, elas são imoralidade sexual, algo que é muito comum desde o passado, desde Adão e Eva. O homem não precisa de dinheiro para se envolver em moralidade sexual. Infelizmente, as pessoas são levadas por esse lado, é algo muito fácil que Satanás tenta. Precisamos ter a clara compreensão de que precisamos nos afastar da imoralidade sexual. E nós temos muitos métodos e muitos meios para nos envolvermos com ela. A impureza, todo tipo de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Os igrejas, às vezes evangélicas, estão envolvidas com tipos de feitiçaria. Às vezes não dão um nome de feitiçaria, mas é algo semelhante. Essas coisas místicas, que às vezes criam e inventam, que estão totalmente fora do contexto sagrado da palavra de Deus. O ódio, a discórdia, ódio. Quantas vezes nós, visitando algumas pessoas, tentando evangelizar, percebemos que o ódio é o que separa elas de Deus. Infelizmente, o ódio é algo muito comum. Discórdia, brigas, ciúmes, iras, egoísmo, pessoas egoístas, avarentas, só pensam em si mesmo. Isso é algo muito comum nos dias de hoje por conta do materialismo, o incentivo ao consumismo. Dissensões, facções, divisões, inveja, embriaguez. Hoje existe a cultura da embriaguez. Para eu ser aceito na sociedade, eu preciso sentar numa mesa de um bar ou estar numa casa com bebidas alcoólicas, tenho que ficar embriagado, homens e mulheres, mas a palavra de Deus condena esse tipo de coisa, orgias e muitas coisas semelhantes a isso que nós falamos aqui, a que o Paulo realmente citou. E ele então diz: eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se você quiser realmente herdar o reino de Deus, você precisa ser consagrado de verdade, de fato. Não se preocupe, como nós dissemos na escola dominical, com o pastor, com o vizinho, com o marido, com a mulher. Se preocupe com Deus, porque Deus, Ele vê o seu coração. Que você queira verdadeiramente servir a Deus, que você queira se consagrar. Infelizmente, o pecado está na nossa carne, os desejos eles aparecem, vêm, mesmo eu não querendo, mas eu preciso resistir. Eu preciso dizer para Deus e para o Espírito Santo: eu não quero cumprir os desejos da carne. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero mostrar a tua grandeza, meu Deus. Me ajude a não cumprir aos desejos da carne, a não pecar.
Deus precisa sentir isso de você, que é sincero do seu coração. Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Muitas pessoas estão procurando, como já falei, as coisas sensacionalistas, né? O sensacionalismo, milagres e tantas outras coisas, sinais, mas esquecem que a santificação é que nos aproxima de Deus. Esses sinais e milagres que estão inventando por aí, isso não mostra a espiritualidade de ninguém. O que mostra a espiritualidade é uma vida decente, é uma vida consagrada, separada do pecado, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir as nossas responsabilidades, a nossa missão perante o reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus faça você compreender realmente essa realidade, a necessidade de nós nos santificarmos para agradar a Deus, para que Deus possa agir na nossa vida, para que o Espírito Santo nos encha e que o poder de Deus seja manifestado. Que você seja uma bênção para Deus, para o reino de Deus. Amém.